Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delza e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nosso convidado é o Samuel Costa. Bem-vindo, Samuel. Obrigado. Como todo mundo está vendo aí, Samuel, com o boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Então, já pelo uniforme, todo mundo já sabe quem é o nosso convidado. Daqui a pouco o Samuel vai se apresentar melhor. Mas nós convidamos o Samuel, que é uma das principais lideranças em Minas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E nós queremos, Samuel, conversar com você sobre diversos temas. Eleições, o dia seguinte das eleições, a questão agrária no estado de Minas Gerais e também sobre essa proposta de uma constituinte, quer dizer, uma reforma política no nosso país que vai passar por um plebiscito, um referendo, enfim, qual é a posição do MST a respeito disso. Então vamos começar do começo. Bem-vindo, se apresenta aí para os nossos telespectadores. Obrigado, Para nós é um prazer estar aqui com vocês, uma oportunidade de estar falando também com a sociedade mineira. Sim. E eu sou Samuel, sou do Movimento Sem Terra, sou da direção estadual do MST. Sim, Samuel, o seu trabalho está mais no norte do estado. Eu sou da região norte, fui deslocado aqui para a capital, hoje eu coordeno a Secretaria Estadual do Movimento. Sim, mas você é assentado também da Reforma Agrária. Eu sou acampado ainda. No acampamento Professor Mazan, no município de Bocaiúva. Sim, então o Samuel, como ele disse, do município de Bocaiúva, está em Belo Horizonte nessa missão, vamos dizer, especial aqui, que é a Secretaria do Movimento. Samuel, no final do segundo turno agora das eleições, foi determinante para a eleição da presidenta Dilma a participação, quer dizer, os movimentos sociais vieram para a rua debater, dialogar com a sociedade da necessidade de não eleger um candidato que, no entendimento dos movimentos, seria um retrocesso. Fala como que foi isso e como foi isso acertado pelos movimentos e se foi espontâneo ou se teve algum acordo com a presidenta. Então, os movimentos sociais do campo, principalmente urbano também, se somaram ao processo eleitoral desde o início do primeiro turno, na campanha do Pimentel em Minas e, de forma geral, no Brasil, com a reeleição da presidente Dilma também. Então, quer dizer, no primeiro turno você estava mais focado no estado de Minas Gerais aqui, para eleger o governador Fernando Pimentel. Isso. E depois, no segundo turno, você se volta, então, para a reeleição da presidência Dilma. Justamente. Os movimentos sociais, na verdade, desde 2002, vêm numa sessão, num processo de plenário, de construção de vários espaços de integração entre os movimentos, Chegou a chamar Fórum de Movimentos Sociais, depois Encontro dos Movimentos Sociais, E hoje nós temos uma articulação que é o Quem Luta Educa, que somou principalmente aos professores depois da greve de 2011, num processo contra o neoliberalismo em Minas. Sim. E isso culminou com a possibilidade da eleição do Pimentel aqui no estado. Mas desde 2002, então, os movimentos sociais, o MST, em conjunto com os movimentos sociais do campo e da cidade, vem fazendo um enfrentamento sistemático contra o neoliberalismo no estado. Ou seja, que representado pelo governo do PSDB aqui nesses 12 anos. Então foi um enfrentamento constante, que nós passamos, cesseado pela mídia, que o governo tucano aqui no estado, eles conseguiam de certa forma dominar todos os meios de comunicação hegemonicamente e ter um poderio assim repressivo, coercivo, impressionante. Então nós consideramos que nesses 12 anos os movimentos sociais foram perseguido e criminalizado sistematicamente também. Com isso, a gente acredita que desde 2002, então, nós vem num processo de ascensão enfrentando as desmazelas desse governo aqui no estado. Mas se organizando, quer dizer, muitas vezes também bem dissimulado. Parecia, por exemplo, que o professor Anastasia, às vezes alguém se refere ao governador, mas na realidade um estado que, assim, virou as costas, para os programas. E o que eu acho impressionante também, corroborando isso que você diz, que muitos programas sociais do governo federal era o mínimo que o estado estava disponibilizando, porque do estado mesmo, e também muita perseguição, por exemplo, o caso das professoras, a Polícia Civil, o desmonte da CEMIG, da Copasa, todos esses trabalhadores fazem parte
desse coletivo, Samuel? Sim, todas essas categorias de trabalhadores, eles compõem o Quem Luta Educa hoje, né? O Sindeletro, o Sindiúti, o Sindago, que são dos trabalhadores da Copasa, né? Todos os sindicatos, o movimento social, né? Que faz parte, né? O MST, o Levante Popular da Juventude, o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, né? A Via Campesina, de certa forma, se soma a essa articulação, e o movimento sindical, né? Sim. Então, essas organizações, esses movimentos vieram fazendo esse enfrentamento. E que houve também né, explicitou para a sociedade mineira, né, esse modelo que estava colocado e propagandeado pelo Brasil afora pelo Aécio Neves, né? Então, isso representou, porque do ponto de vista das eleições, como é que nós conseguimos assim, né, derrotar o PSDB em Minas, com o choque de gestão, que era um modelo que ele estava propondo para o Brasil, e que os próprios mineiros rechaçaram isso, né? Então isso para nós foi assim, do ponto de vista de analisar o que significou a participação e a luta dos movimentos sociais contra esse modelo que estava colocado em Minas, foi extremamente significativo para a eleição nacional. Samuel, é muito importante você colocar tão claro para nós isso, porque muitas pessoas que nós procuramos debater sobre as eleições, o resultado da eleição, dizem o seguinte: olha, não tem jeito, foi voto comprado porque as famílias recebem o Bolsa Família, como se não houvesse um processo de politização, de debate de modelo. E você nos traz, quer dizer, uma realidade, quer dizer, muitos movimentos, quer dizer, existe uma participação efetiva da sociedade rechaçando o modelo. Quer dizer, não é simplesmente falar, não, eu vou votar na Dilma, porque senão eu vou perder o bolso, como se fosse uma ameaça, porque muitas vezes colocaram como ameaça. Então eu gostaria que você reforçasse isso. Como que vocês estabeleceram esse diálogo com as famílias que estão organizadas nos movimentos sociais? Então, a gente, ao final assim, do processo, nós podemos ver que teve uma participação dos movimentos sociais nessas eleições e teve um público das categorias mais populares, que com certeza teve clareza no momento de voto, assim, do que preferia enquanto projeto de país, né? Sim. Nós sabemos também das contradições que tem o governo atual, principalmente com relação à reforma agrária, né? Dos retrocessos que tivemos em vista do governo Lula, inclusive, né? Mas nós não tivemos dúvida em nenhum momento do que estava colocado, do que representava, né, a possibilidade da eleição do Aécio Neves para o Brasil, para os camponeses do Brasil, para os movimentos sociais, para a classe trabalhadora brasileira e também para a América Latina, né? Então, assim, de certa forma, a abertura do país a um sistema financeiro internacional, né, ao capital internacional, ia ser desmanzelada, ia ser aberta, né? E essa política de privatização, de abertura do Estado para ser gerenciado pelo capital, já estava sendo demonstrado por ele, inclusive pelos nomes que ele estava citando para conduzir a economia do país, né? E nós tivemos a experiência, por exemplo, em Minas Gerais tem cerca de 3 milhões de camponeses, né, de famílias que estão no campo, assim, que representa 10% do Brasil, né? Então Minas tem um número de camponeses muito significativo para o país. Nós temos 32% da produção de café, né, 48% da produção de leite do país. E não tem nenhuma política nacional que o governo Lula Dilma conseguiu criar, nós conseguimos acessar, que beneficia os pequenos agricultores, trabalhadores camponeses, né? Que é o PAA, o PENAR. Então, essas políticas não conseguiram ser viabilizadas no governo do Estado. Só para lembrar, é a sigla que você falou. É o programa de compra direta, de aquisição de alimentos diretamente dos agricultores. De alimentos direto dos agricultores e parte dele, inclusive, para merenda escolar e etc. Isso. Né? Mas no PRONAF, vocês entendem que o programa é ideal, porque também tem o programa de financiamento, né, da agricultura familiar, Sim, que são, só para esclarecer, são famílias de até 200 hectares de terra, me parece, seria pequenas propriedades, me parece que até 200 hectares de terra, né? Sim, nós temos uma desigualdade muito grande no financiamento do país ainda, que é o PRONAF, né, que representa hoje 26 bilhões, enquanto o agronegócio tem mais de 156 bilhões, né?
E, de acordo com os próprios dados do censo do país, a agricultura familiar produz 70% da alimentação que vai para a mesa dos brasileiros. Porque o agronegócio está muito voltado para as commodities, né? Exportação. E também as plantações que são para gerar energia, né? Tipo o a cana ou até a soja, que é só para exportação, né? E etc. Mas você tocou num aspecto bastante interessante, Samuel, que você, falando dessas... 3 milhões aproximadamente de camponeses. Seria famílias ou camponeses total de pessoas? Seria pessoas. Pessoas, né? Que estão em Minas. Eu acho, na minha opinião, como também uma pessoa interessada por tema e estudo o tema, que não há muito uma valorização no nosso país da cultura camponesa. Nós estamos perdendo, então, essas famílias. E eu acredito, assim, o fato de esses trabalhadores virem demandar terra e a demora numa resposta da sociedade para essas famílias, o que acontece? Nós estamos cada vez mais perdendo camponeses, pessoas que sabem plantar, sabem cuidar dos animais, né? E perdendo essas famílias também para o meio urbano, que ele vai virar um trabalhador também importante, mas assim, perde-se uma cultura camponesa. Como que você pensa hoje possível, hoje num diálogo com os governantes, aí, com o Fernando Pimentel em Minas, e com a presidenta Dilma, de valorização dessa cultura camponesa? Então, nós sabemos que a cultura de produzir alimentos, né, o agricultor, sim, ele é a realização do trabalho mais antiga do mundo, né? E é a categoria de classe assim, que perpassou por todas as organizações da sociedade. E com o mesmo avanço de todo o capitalismo, inclusive na agricultura, de mecanização, de tecnologia, nós ainda sobrevivemos e temos essa cultura, essa capacidade de levar para a mesa a diversidade do campo do povo brasileiro, né? E isso é uma importância assim, fundamental, histórica, cultural para o país, que tem uma dimensão muito pequena, né? Atualmente nós estávamos com a feira organizada para acontecer agora entre os dias 5 e 7 de novembro, com todas as organizações do campo do Estado, né? O MST, a FETAENG, né? Os sindicatos rurais, a FETRAF, a Caritas, né? Que era uma feira que tinha uma ligação com a campanha contra a fome no mundo, puxado pelo Papa, que recebeu sim, inclusive os movimentos sociais agora. Agora, né, na Itália. E a feira foi adiada por falta de espaço na capital. Então, para se ver assim, qual é o que representa, né? Qual o respeito que se tem pelos camponeses aqui no estado de Minas Gerais. Então, nós um contingente de articulações, de mobilizações, de organizações que estavam envolvidas nesse processo e não vieram para a capital em função dessa falta de Estado, de espaço, de responsabilidade aqui do governo do município, né? Então, assim, a gente vê como é que são vistos os camponeses aqui no estado. Em conversa com o próprio Pimentel, antes de se eleger, a gente apresentava para ele o que tem no campo de Minas, desses 3 milhões, e o que era efetivamente aplicado de política pública aqui para o estado. E ele ficou abismado, assim, porque o que os camponeses querem não é, digamos, como diz um dirigente nosso, não é o manifesto comunista do campo. Nós queremos direito às políticas públicas que já existem, inclusive, né? E aí ele ficou perplexo assim, pelas políticas que foram construídas no governo federal que não conseguiam ser viabilizadas no estado. E pela tamanha quantidade de terra devoluta que nós temos nesse estado e também o contingente de famílias sem terra que já passou pelos processos de diversos acampamentos que nós tivemos. Exatamente. Então, Samuel, nós vamos só suspender a nossa conversa um minutinho, nós vamos fazer intervalo, mas é exatamente isso que você corrobora, né, que a gente já havia dito. Quer dizer, na medida em que as famílias reivindicam terra e lutam, fica debaixo de uma lona preta muito tempo, e elas não são atendidas em políticas que já existem federal e que seria apenas viabilizar mediante convênios ou políticas do Estado, elas não são feitas. Mas nós vamos voltar a esse papo daqui a pouco. Nós estamos hoje aqui no programa Palavra Ética conversando com Samuel Costa, que é um dos dirigentes estaduais do MST e integra aí um coletivo de movimentos sociais que trabalharam efetivamente, assim, de forma, né, arregaçar as mangas aí para reeleger a presidenta Dilma e esperam agora, nesse segundo mandato, poder contribuir com uma definição de políticas voltadas para o campo em Minas Gerais. Então, aguarda, nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa.
adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nós estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética e estamos aqui com o nosso convidado Samuel Costa, que é da direção estadual do MST. No primeiro bloco nós falamos aqui de como os movimentos sociais eles se organizaram e até para rechaçar, né, um projeto neoliberal que já estava no Estado há muito tempo, primeiramente com o governador Aécio Neves e depois com o Anastasia, e os movimentos sociais juntos aí, os professores, do Sindeletro, né, os eletricitários, Sindágua, os funcionários da Copasa, e num grande movimento chamado Quem Luta, Educa, porque todo mundo compreendendo o que seria esse choque de gestão, o desmantelamento das empresas públicas, o achatamento de salários e a falta de implementação de políticas sociais seria uma perda muito grande. E foi com esse conhecimento e esse discurso que os movimentos sociais arregaçaram as mangas e foram aí arrebanhar os votos, né, que garantiram não apenas a reeleição da presidenta Dilma, mas também uma derrota para o candidato que, segundo ele afirmou várias vezes, né, teria saído com 92% de aprovação em Minas. E depois, quer dizer, é público e notório que houve um controle da mídia, uma manipulação aqui no estado de Minas Gerais. E foram os movimentos sociais organizados que conseguiram reverter essa, quer dizer, essa falácia, né, que estava sendo passada para nós. Samuel, mas vamos voltar aqui. Você disse o seguinte, que o dia seguinte, vamos pensar, a presidenta Dilma foi reeleita, aqui em Minas nós conseguimos uma mudança, quer dizer, sai o PSDB, vem o PT. Mas você me fala de um acirramento de luta de classes. Como que vocês fazem uma análise dessa conjuntura atual do Estado? Então nós percebemos assim que no processo de campanha mesmo, o que estava colocado em jogo era retroceder, né, o que tem de mais arcaico, né, do ponto de vista de classe, assim, mais conservador do país, de voltar para o poder, né? Isso representava para toda a nação brasileira um retrocesso. E da própria forma que estava sendo conduzidos os debates, né, e os programas políticos. Os movimentos sociais, né, do campo aqui, e o MST colocou com força aqui, nós tivemos cerca de 300 militantes aqui, pessoas que participaram ativamente na última semana em tentar diálogo. Porque foi uma evidência. Mas no estado de Minas Gerais ou aqui na região metropolitana? Aqui na região metropolitana, na capital, nas regiões, né? De certa forma, a Dilma, ela conseguiu ganhar aqui em todas as regiões do estado, principalmente no norte e nordeste do estado, né? O Aécio venceu só no sul e a Dilma estava perdendo aqui na capital. Então os movimentos sociais assumiram essa bandeira de vir dialogar aqui com a população, que representava isso. Através do Brasil de Fato, que era um instrumento que estava sendo utilizado assim, em diálogo com a sociedade, que trazia as nossas reflexões enquanto movimentos sociais, né? Principalmente também com os materiais de campanha que foram cedidos para a gente. Mas esse acirramento, ele ficou colocado, né? E a gente viu em alguns momentos a presidente se posicionar, né, do ponto de vista da classe trabalhadora, né? Que aí nós vemos que nesse governo de composição de classe, né, nós saímos perdendo. Nós ainda reconhecemos, né, e vamos dizemos isso para o governo, que nessa composição de classe aí, os trabalhadores, e fundamentalmente os trabalhadores do campo, saíram perdendo com o retrocesso na reforma agrária e nas outras políticas do campo. Mas que representava um retrocesso, né, sem dúvida nenhuma. Você está dizendo o seguinte, quer dizer, saem perdendo já no primeiro mandato da Dilma, quer dizer, essa ampla
essa ampla base de apoio que foi construída, ela trouxe a consequência disso foi uma perda muito grande para os trabalhadores. Sem dúvida, essa composição de classe de qualquer governo... E depois traíram, né? Porque a Dilma, no primeiro momento, antes da Copa principalmente, parecia que ela estava numa situação de conforto, que tinha muitos apoiadores. O PSB, por exemplo, saiu para lançar o Eduardo Campos, que depois é substituído pela Marina, e todos, quer dizer, praticamente todos, que o próprio presidente do partido depois, ele veio para apoio da Dilma. Mas mesmo reconhecendo, quer dizer, que a classe trabalhadora, ela sofreu uma perda, vocês, quer dizer, nessa organização, nesse diálogo, entenderam que seria um retrocesso muito maior deixar, tipo, a Dilma não é nossa amiga, então também nós vamos deixar correr solto as eleições. Sim, então nós nos posicionamos, né? Fizemos esse debate e tivemos também, em paralelo ao processo eleitoral, né, uma campanha que a gente chamou de que, na forma que está organizado o sistema político no Brasil hoje, a classe trabalhadora ela sai perdendo de todas as formas, né? Então, independente de quem vai gerenciar o país hoje, da forma de composição do Congresso, por exemplo, né? Que atualmente agora nós vamos ter um Congresso mais conservador e mais do que a rico, ditadura, né? E mais rico, né? É. Então, assim, e quem tem mais condições consegue se eleger, né? Quem tem mais dinheiro, quem se envolve mais com financiamento de empresas, consegue ter uma dinâmica de estrutura de se eleger nesse país. E quem representa os trabalhadores ou representação sindical que caiu, representação dos movimentos sociais, não chega ao Congresso, né? Então nós precisamos fazer uma mudança nesse sistema político. Então foi uma bandeira desde o ano passado, 2013, depois da jornada de junho, teve uma ampla plenária dos movimentos sociais que propuseram a construção de um plebiscito, de uma nova constituinte, para fazer uma reforma no sistema político do Brasil. Não seria acabar com a Constituição, mas a reforma política fora do Congresso, porque, não é isso? Se espera, qual a mudança política significativa que nós podemos esperar de um Congresso que tem interesses muito claros? Então, seria uma reforma política com abertura mais para o povo mesmo saber, né? Eu acho, por exemplo, uma distorção absurda que é o Senado. Ainda há pouco eu estava comentando com a pessoa, quer dizer, nós temos um PSDB derrotado em Minas e que tem 3 senadores. Então, quer dizer, qual a legitimidade que tem esse partido só, que é o PSDB, para representar Minas quando ele sai derrotado em Minas? E o Senado, há uma distorção muito grande. Então, são tantas questões, financiamento de campanha, né, Samuel? Sim. Então, a proposta dos movimentos sociais era uma constituinte exclusiva e soberana. Sim. Que justamente não ia ser os congressistas que estão lá, e que essa constituinte ela ia ser composta exclusivamente para fazer uma nova reforma na Constituinte, né? Da Constituição. E esse plebiscito, né, que os movimentos sociais abraçaram, o Levante Popular da Juventude com um papel primordial, assim, de oxigenar esse processo, né? Aqui em Minas foi 1.300.000 votos, né? Então foi o estado do país que mais teve essa capacidade e o UCA e Luta Educa teve um papel preponderante nisso. E no Brasil todo foi mais de 7.700.000 votos. Então, uma insatisfação de uma parcela, né, considerada da população brasileira, que compreendeu, porque era um processo de diálogo, plebiscito, uma consulta popular, né, e compreendeu e participou. Discutimos, dialogamos com quem passava o processo que teve o processo da semana do 7 de setembro, que foi a realização do plebiscito, que as pessoas liam e votavam e dialogavam ali, mas teve durante o ano um processo de formação de base nos diversos espaços dos movimentos sociais, sindical, da igreja, participação de alguns setores da igreja na construção do plebiscito, né? Então foi um rico processo que nós acreditamos que ele culminou também, né? E que a Dilma sinalizou para uma possível reforma, né, da Constituinte, e que rapidamente os conservadores, tanto do PMDB quanto do PSDB, já se articularam para dizer, olha, espera lá, sem esse negócio de consulta ao povo, vamos fazer aqui um referendo, aqui, que é o que está colocado agora como proposta. Na semana seguinte da eleição saiu em todos os jornais sobre essa questão do plebiscito, do referendo, hegemonizando pela mídia a questão de constituir um referendo para mudar o sistema político. A gente sabe que um referendo não é capaz de fazer as mudanças necessárias no Congresso. Só para esclarecer, quer dizer, o referendo você colocou uma proposta já pronta e o povo vai votar ou sim ou não.
No caso do plebiscito, você faz uma consulta e aí, a partir do direcionamento, você vai fazer as mudanças, quer dizer, há uma abertura maior. Mas, Samuel, sabe o que me preocupa? É o seguinte, o segmento mais conservador da nossa sociedade, também ele não está dormindo, ele não está cochilando. Então, a gente já vê que muitas pessoas já se armaram, inclusive colocam publica-se alguma coisa no site da Casa Branca, chamando o Obama para fazer uma intervenção no Brasil. Outro já sai o dono lá do Estadão dizendo, olha, aqui não é Venezuela. Então, assim, nós estamos vendo as coisas mais absurdas sendo colocadas. Você continua acreditando que é possível esse diálogo aí com a sociedade? Mesmo com toda essa resistência que está tendo? Então, nós estamos confiantes disso enquanto movimentos sociais, nós vamos para as ruas, né? Aqui na capital vai ter um ato dia 13 de novembro, que vai concentrar na Praça 7 a partir das 17 horas. E com essa bandeira política colocada pela sociedade brasileira. Esses quase 8 milhões de votos nos deu legitimidade para tocar com essa bandeira. Sim. E é claro que nós vamos ter um enfrentamento das forças conservadoras, da burguesia desse país, da mídia que é dominada por eles, né? Que é concentrada na mão deles, na mão de poucas famílias do país e que tem uma ligação muito próxima com o capital internacional, com o imperialismo americano. Isso mesmo. Eu acho que tem que ter claro, às vezes a gente não tem oportunidade de falar com as pessoas, um fechamento. Mas, enfim, a presidenta Dilma, além de derrotar o PSDB, cujo representante era o Aécio, derrotou também uma mídia que desinformou mais, que também manipulou o tempo inteiro, e o capital internacional. Porque muitas pessoas acham, por exemplo, que a Petrobras é nossa. É claro que é uma empresa de capital aberta, que tem gente querendo ter muito lucro. Samuel, nosso tempo aqui terminou, nós temos mais um minutinho. Hoje em Minas, quer dizer, por menos que nós consigamos avançar, nós avançamos um pouquinho. A situação dos acampamentos hoje, urbanos e rurais, qual é a política? O que vocês vão levar para o Fernando Pimentel? Nós temos hoje, do Movimento Sem Terra, 42 acampamentos no estado, sendo que 26 desses estão com reintegração de posse. Um aconteceu ontem. Nós vimos também uma reintegração de posse das ocupações urbanas aqui em Vespasiano, com truculência e violência da polícia, né? Isso nós não vamos aceitar, Delcio. Sim. Então hoje o Movimento Sem Terra fechou a estrada, a BR-135, lá do sentido BH Montes Claros, e nós vamos reagir a qualquer investida do governo do estado em realização desses despejos que nós estamos vendo do ponto de vista jurídico, né? A ação do judiciário para cima dos trabalhadores e agora também a ação da polícia nesse fim de governo. O Fernando Pimentel já se comprometeu com as ocupações de sem terra e de urbano a ter um processo aberto de diálogo de solução pacificamente dos conflitos, né? Então são conflitos sociais, né? Não são conflitos armados que determinam os policiais. Não se trata de uma questão de polícia, mas de política social. Samuel, nosso tempo terminou. Gostaria, né, de estender o papo, mas volte depois, assim que o ano começar e tivermos novos governantes, para a gente voltar a falar sobre esses temas. Então nós terminamos nosso programa Palavra Ética de hoje. Muito obrigado, Samuel Costa. E obrigada à nossa equipe aqui da TV Comunitária, aos telespectadores por essa oportunidade. Até semana que vem.